noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o anel de coordenadas de um conjunto algébrico qualquer, a princípio. A gente vai ver que é possível recuperar propriedades, especialmente da topologia de Zariski, desse objeto, a partir dessa estrutura de K-álgebra que nós vamos definir sobre os conjuntos algébricos. Mais para frente nós vamos ver que temos como relacionar a dimensão do anel de coordenadas com uma noção de dimensão que vamos dar para esses conjuntos. Então vai ser uma estrutura que vai enriquecer bastante o estudo que estamos fazendo, tá bom? Então, boa aula para todo mundo. Então tá, pessoal, começando a aula de hoje, nós vamos definir o que é um anel de coordenadas, então, de um conjunto algébrico afim, tá? Nós vamos ver que isso vai ser uma K-álgebra associada a um conjunto algébrico, e nós vamos ver que essa K-álgebra, nesta K-álgebra nós vamos usar o ideal associado, o ideal radical associado à variedade, e mais à frente a gente vai ver como descrever propriedades até mesmo topológicas ou geométricas do conjunto algébrico original via essa K-álgebra que nós vamos definir agora, tá bom? Então lembra, aqui pode ser um corpo qualquer ainda, tá? Para fazer essas definições iniciais, mas lembra que toda vez que a gente precisar usar o teorema do zero de Hilbert, a gente vai precisar de assumir que o corpo é algebricamente fechado, mas nessa primeira definição aqui a gente não precisa disso. Então, se eu tiver um corpo K e V, um conjunto algébrico afim, suponho então que tenhamos isso, nós vamos definir uma K-álgebra associada a V de maneira bem natural, usando a noção que temos do ideal associado a V, tá? Então, e essa K-álgebra nós vamos chamar de anel de coordenadas. Então, o anel de coordenadas de V é definido como sendo a gente vai denotar assim, ó, KV, um colchetinho aqui assim. E quem vai ser esse anel? Nós vamos pegar o anel de polinômios nas n indeterminadas, já que V é um conjunto algébrico que vive no espaço n-dimensional. Então a gente considera esse mesmo número para tomar o anel de polinômios com essa quantidade correta de indeterminadas, e a gente vai quocientar esse anel pelo ideal radical dado pelo ideal associado a V, tá bom? Então isso para nós vai ser o anel de coordenadas, não coloquei aqui, né, dV, né, o anel de coordenadas de V, tá bom? É esse anel quociente, tá? E aí observa que esse anel de coordenadas, bom, ele é um anel e ele é munido de uma estrutura de K-álgebra via esse morfismo clássico aqui, ó. Observe, só um comentário, observe que K de V é munido de uma estrutura de K-álgebra, a partir desse homomorfismo canônico aqui de anéis, do morfismo de anéis que sai do K e vai no KV e leva uma constante K no corpo K na classe do A. Tá bom? Isso aqui é fácil mostrar que isso é um homomorfismo de anéis, e isso define em K de V uma estrutura de K-álgebra. Então, a partir dessa estrutura de K-álgebra, ou seja, a gente pode ver K de V além de um anel, ele também pode ser visto como um K espaço vetorial, em que o produto é dado dessa forma. Se A é um elemento no corpo K e F mais IV
a classe de f é alguém no anel de coordenadas, esse produto, então, quando você usa o produto que definimos a partir de um morfismo de anéis, o produto como K espaço vetorial vai ser da maneira mais natural possível. Isso é AF, lá dentro do K de x1 até xn. Agora eu olho para a classe dele, tá bom? Então A vezes a classe de F é igual a classe do AF módulo o ideal I de V, tá bom? E um outro detalhe que nós percebemos é que K de V, um outro detalhe que é fácil mostrar, é que K de V é o que nós chamamos de um anel reduzido, tá? O que significa que um anel é reduzido? Quer dizer que o único elemento nilpotente desse anel é o zero, tá bom? Isso acontece porque o I de V é um ideal radical, tá? Então toda vez que você pega um anel e quocienta por um ideal radical, o anel quociente obtido é um anel reduzido, tá bom? Posso até deixar como exercício vocês provarem isso, tá? Isso é um exercício fácil de álgebra comutativa, tá? Se eu tiver se I é um ideal de R, então o anel quociente A por I é reduzido se somente se I é um ideal radical de R. Prometo para vocês que esse exercício é fácil, tá? Então, eu não escrevi aqui, mas a definição de um anel reduzido, se você quiser procurar lá no Google também, é rápido você encontrar, só pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, mas o único elemento nilpotente dele é o zero, tá? Você diz que um elemento no anel é nilpotente quando tem alguma potência dele que dá zero, tá bom? Ele pode ser diferente do zero a princípio, mas alguma potência dá zero, tá? Um outro exercício que vocês podem provar também é que todo domínio é um anel reduzido, tá bom? Mas a volta não vale. Beleza? Então, temos esse primeiro comentário também. E um corolário de cara das coisas que nós já fizemos é que a gente consegue usar o anel de coordenadas para descrever quando que um conjunto algébrico é irredutível, tá? Se eu tiver um conjunto, eu estou escrevendo corolário aqui, não é nenhum corolário de algum resultado que a gente fez hoje, não, tá? Até porque a gente não provou nada hoje ainda. Isso aqui é um corolário de resultados anteriores, tá? E a gente vai discutir por quê. Então, se eu tenho um conjunto algébrico afim, as seguintes afirmações são equivalentes. Seguintes afirmações são equivalentes. A primeira afirmação é: V é irredutível. V é irredutível. A segunda, I de V, ou seja, o ideal associado a V é um ideal primo do anel de polinômios adequado. E a terceira, bom, até aqui a gente não tem nenhuma novidade, certo? Nós já provamos isso. A gente já provou que A equivalente a B foi uma das proposições que a gente provou em alguma aula aí para trás agora, que eu não vou lembrar mais qual foi. E o item C, que a gente pode acrescentar agora a essa lista de afirmações que caracterizam os conjuntos algébricos irredutíveis, é a afirmação de que K de V é um domínio, tá bom? E aqui, para quem está familiarizado com álgebra básica, nós já mostramos que A é equivalente a B e que B é equivalente a C é imediato da definição para quem já está familiarizado com a teoria básica de ideais em teoria de anéis, tá? Olha só como o K de V é definido. Lá na álgebra a gente já sabe, nos primeiros cursos que a gente faz, que um anel quociente ele é um domínio se somente se o ideal pelo qual você está quocientando o anel, esse ideal é primo, tá bom? Então, vamos falar com símbolos. R quocientado por I é um domínio se somente se I é um ideal primo de R. É só você pegar esse resultado e traduzir ele para esse contexto, tá? O anel R aqui que a gente está considerando é o anel de polinômios e o ideal que a gente está considerando é o ideal associado a V.
tá bom? Então, por causa desse resultado mais geral que temos lá em álgebra, na teoria de ideais, que B é equivalente a C também é imediato por esse resultado, tá bom? Então, não tem muito o que escrever nesse corolário não, tá? Já está bem estabelecido esse resultado. Se para exercitar você quiser escrever a demonstração, eu acho que vale bastante a pena, tá bom? Mas eu acho que com essa explicação aqui é o suficiente para a gente prosseguir, tá bom? E aí, quando a gente estuda conjuntos algébricos, quando você estuda lá em variedades diferenciáveis, por exemplo, que você define a noção de variedades e tal, você sempre também está interessado em acrescentar funções dentro desse contexto onde você está trabalhando, tá? E é interessante você trabalhar com funções que o ambiente te permita defini-las de maneira natural, tá bom? De maneira, aqui natural eu estou usando ele no senso comum, tá bom? Mas de certa forma é uma maneira intrínseca de definir essas funções, tá bom? Quando a gente tem um conjunto algébrico, ele é um subconjunto do espaço afim, e esse espaço afim é formado por coordenadas que estão no corpo, e como esse corpo é arbitrário, a gente não tem muita estrutura nele, não é igual ao R, que você tem uma topologia no corpo, ele é completo e tal, a gente gostaria de definir funções que dependessem apenas da estrutura desse corpo, tá? Num corpo, o que você pode fazer é multiplicar e somar, tá bom? Então, heuristicamente falando, parece que a maneira mais geral e razoável de você definir funções nesse ambiente são funções que dependem de você somar e multiplicar coisas, tá bom? E me parece que uma expressão polinomial te dá essa estética mais geral possível dentro desse ambiente, tá? Se utilizando da estrutura que compõe esse ambiente, tá bom? Então a gente vai estar interessado agora em funções que são polinomiais. E nós vamos ver, na verdade, que esse anel quociente que nós definimos, ele vai poder ser visto, nós vamos identificar ele com um conjunto formado por funções polinomiais definidas no conjunto algébrico, que está fixado, tá certo? Então, nós vamos olhar o anel de coordenadas como um anel quociente, mas também nós estaremos autorizados daqui a pouco a enxergar esse anel, além de enxergá-lo como um anel quociente, eu também vou poder vê-lo como um anel de funções específico, tá? E essas funções elas vão ser funções polinomiais, elas vão ter uma escrita polinomial nos elementos de V, tá? Então eu vou definir primeiro o que é uma função polinomial dentro desse contexto, e aí a gente vai definir o conjunto das funções polinomiais. Isso vai ter uma estrutura simples de álgebra também, e nós vamos ver, na verdade, que o que nós acabamos de definir como sendo o anel de coordenadas vai ser isomorfo a isso que nós vamos definir agora, tá? Então a primeira coisa que a gente define é: se eu tiver um conjunto algébrico qualquer, então suponha que eu tenha um conjunto algébrico qualquer, eu vou dizer, se eu tiver uma função f que sai de V e leva no corpo K, ou seja, ela é uma função que toma valores em V e o valor em si é um elemento de K, a gente diz que essa função ela é polinomial, é chamada polinomial. O nome já sugere qual será a nossa definição, né? A gente diz que uma função dessa é polinomial se a escrita dela puder ser obtida, se a lei de formação dela puder ser obtida a partir de um polinômio. Então, se existir, vou colocar um F maiúsculo, um polinômio em Kx1 até xn, de tal modo que a lei de formação de f é dada por esse polinômio. Ou seja, fzinho de p, fzinho é a função, e o fzão é o polinômio, se fzinho de p for igual ao fzão de p para todo p no conjunto algébrico V, tá? Então é uma definição bem simples. A gente diz que a função é polinomial se ela tiver uma estética polinomial. E ela ter uma estética polinomial significa existir um f polinômio que me entrega a lei de formação dela. Certo? Então isso é uma função polinomial. E aí eu posso reunir todas as funções polinomiais
e chamar isso de um conjunto, tá bom? A gente vai usar uma notação provisória de K tilde V, tá? Provisória porque depois a gente vai ver que isso é isomorfo ao anel de coordenadas, então a gente vai identificar essas duas coisas, tá bom? Se você não quiser identificar e ficar usando outras notações, assim, não tem problema. Eu mesmo sou uma pessoa que tem muita dificuldade em identificar algumas coisas, tá? Mas o tempo vai passando e você vai vendo que realmente, especialmente quando você ganha um pouco de familiaridade com teoria de categorias, você vai vendo que a noção de igualdade ela pode ser um pouco mais relaxada do que aquilo que nós estamos acostumados. Mas isso é discussão para uma outra hora, tá? Então, com as operações, quando você tem um conjunto de funções cujo contradomínio é alguém que tem uma estrutura de soma de produto, você consegue usar essas operações para definir uma estrutura de soma e produto também num conjunto de funções desse tipo. Então, com as operações de soma, produto e produto por escalar, que estão definidas no corpo K, é claro que esse conjunto aqui, ó, que eu vou chamar provisoriamente de K tilde V, que vai ser o conjunto de todas as funções polinomiais definidas em V. F é uma função polinomial. Então, é claro que esse conjunto é uma K-álgebra, tá? Bom, se ele é uma K-álgebra, ele tem que ter uma operação de soma, uma operação de produto e uma operação de produto por escalar, onde o produto e o produto por escalar são compatíveis daquele modo que eu expliquei na aula de álgebra computativa para vocês. Como é que você soma as funções aqui? Do jeito usual de funções. F mais G num ponto, F de P mais G de P. Tá? F vezes G num ponto, F de P vezes G de P. E você pega uma constante A em K vezes F num ponto, é a constante A vezes o elemento F de P. Tá bom? Então isso aqui, com essas três operações, é simples verificar que isso daqui é uma K-álgebra. E aí a proposição que nós vamos mostrar é que existe um isomorfismo entre o anel de coordenadas que a gente definiu anteriormente e essa K-álgebra aqui. E esse isomorfismo ele é bem explícito, tá? Como construí-lo. Então se eu tiver V um conjunto algébrico, aqui eu não estou escrevendo afim porque a gente sempre está no caso afim aqui, tá? A gente não abordou ainda o caso projetivo não. Então não precisa ficar destacando aqui que é o caso afim porque já temos isso por enquanto. Então se eu tiver um conjunto algébrico afim, ó, eu vou mostrar para vocês qual é o isomorfismo que a gente vai considerar. Então essa função aqui, ó, φ, que sai do anel de coordenadas KV e vai na álgebra de funções polinomiais K tilde V, e eu vou dizer como que essa função atua. Ela pega uma classe de F mais I de V e leva em quem? Eu preciso definir uma função, certo? Para a classe de F mais I de V, eu vou usar uma notação provisória de F til. Tá? Eu preciso levar... Isso aqui é o φ do F mais I de V. É o que eu vou chamar de F til por enquanto. Então, já que esse conjunto é formado por funções, eu preciso que aqui apareça uma função de V em K. Mas mais do que isso, eu preciso que ela seja polinomial. Olha, se ela está associada ao polinômio F e aqui eu preciso de uma função polinomial, nada mais natural do que eu usar esse polinômio F para definir essa função aqui. Tá bom? Então a definição da função é essa daqui. E isso daqui é um isomorfismo. A gente vai mostrar que isso é um isomorfismo de K-álgebras. Ou seja, ela preserva as três estruturas, tá? As três operações, a soma, o produto e o produto por escalar. Tá bom? Então como é que a gente demonstra isso? Não é difícil ver. A primeira coisa que você tem que fazer, ó. Observe que essa função ela foi definida em cima das classes, tá? Ela foi definida em cima das classes. Então, a gente teria uma dificuldade de provar. Não dificuldade, mas a gente deveria provar que ela está bem definida, tá bom? Mas
A gente não vai provar isso agora porque a gente vai usar o primeiro teorema, o teorema dos isomorfismos, para construir, para mostrar que essa função de uma vez é um isomorfismo, tá? A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, ó. Eu não vou trabalhar mais com as classes, eu vou usar uma função auxiliar aqui, ó. Eu vou considerar essa função aqui um φ minúsculo, considere a função φ que sai agora do conjunto de polinômios, do anel de polinômios, ou da álgebra de polinômios, e leva em catil de V. Que pega um polinômio f e faz a mesma coisa aqui, tá? A diferença é que aqui não tem classe, é o polinômio parado mesmo. E leva na função polinomial associada a ele, lá no anel de funções. Então, eu vou... digamos que a lei de formação é a mesma da anterior. A lei de formação é a mesma. Tá? Então, eu vou considerar essa função. E isso daqui... Ó, eu vou colocar um é fácil ver, mas vocês verifiquem, tá? Mas é fácil mesmo, tá? É fácil ver que φ é um homomorfismo de álgebras, tá? Verifiquem aí, mas não é difícil. Φ é um homomorfismo de álgebras. Então, o que vocês precisam verificar? Que quando eu pegar φ de f mais g, isso é φ de f mais φ de g, tá? Isso vai ser fácil mostrar pela própria definição de soma de funções, a soma usual de funções. Depois, você tem que provar que φ de f vezes g é igual a φ de f vezes φ de g. Isso também vai sair porque aqui a gente está trabalhando com a álgebra de funções com o produto usual de funções. E por fim, você tem que pegar um elemento qualquer no corpo em K e uma f qualquer e mostrar que φ de AF é A φ de f, tá bom? Isso também vai sair usando o produto por escalar usual aqui nessa álgebra de funções, tá? Então é assim que você mostra que φ é um homomorfismo de álgebras. Eu garanto para vocês que é fácil. Tá? E a outra coisa que também é fácil ver é que essa função é sobrejetiva, essa função φ. O que significa dizer que essa função é sobrejetiva? Quer dizer que se eu pegar qualquer elemento aqui, ele pode ser escrito como a imagem de um elemento aqui, ó. Agora, se você pega um elemento qualquer aqui, ó, ele é uma função polinomial, certo? Aqui, se você pega um elemento aqui, por definição, isso é uma função polinomial. Se isso é uma função polinomial, existe um polinômio que dá a equação para essa lei de formação dessa função. Então, esse polinômio que faz esse papel é o cara que você vai colocar aqui do outro lado. Você vai ver que φ desse polinômio que faz esse papel vai ser justamente a função polinomial original que você pegou, tá? Então, vocês podem escrever se vocês quiserem, mas realmente é bem fácil verificar que essa função é sobrejetiva, tá? Agora, ela sendo um homomorfismo de álgebras e sendo sobrejetiva, a gente tem imediatamente, pelo teorema dos isomorfismos, que quando... falta um outro detalhe ainda, desculpa. Ela é um homomorfismo de álgebras, ela é sobrejetiva, e olha só, vamos ver quem é o núcleo dessa função φ. Se eu pegar alguém no núcleo dessa função, se eu pego um polinômio f, e o φ do f é igual à função nula, aqui, isso quer dizer que essa função φ de f, que eu estou chamando f-til, quer dizer que isso daqui é a função nula. A função nula aqui nesse anel, ou nessa álgebra, é a função que associa todos os pontos de V ao zero do corpo K. Então, eu estou dizendo que f, quando eu aplico φ, dá a função nula. Agora, dizer que isso é a função nula, quer dizer então que esse valor aqui, f de p é zero para todo p em V. Agora, se f de p é zero para todo p em V, por definição, quer dizer que esse polinômio que eu peguei no núcleo está no ideal associado por V, tá bom? Então, pelo menos a gente tem essa inclusão aqui, ó. Vou fazer um rascunho aqui, ó. A gente teria isso aqui, ó, que é φ, o núcleo de φ está com certeza contido no ideal associado por V, porque se eu pego uma função um polinômio nesse núcleo, ele necessariamente vai ter que anular todos os pontos de V, tá bom? Por outro lado, é muito fácil provar a inclusão contrária também. Se você pega um polinômio que está no ideal associado a V, quer dizer que o f dele, f de p, é zero para todo p em V. E aí, quando você olhar para a função associada a esse polinômio aqui, isso aqui vai resultar na função nula. E, portanto, esse polinômio original que você pegou aqui
vai estar no núcleo também. Então o que nós temos é a igualdade, tá? Se quiser escrever um pouquinho com mais detalhes para ver a coisa acontecendo, eu até recomendo, mas eu tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade de provar que o núcleo de φ é igual ao ideal associado a V, tá? E por conta disso, vou só apagar aqui porque era só um rascunho, por conta disso agora eu posso aplicar o teorema dos isomorfismos. Se eu tenho um homomorfismo de K-álgebras, a gente já sabe então que se eu olhar para essa função aqui, ó, que por enquanto eu vou chamar de φ barra, se eu pegar o domínio da função original, quocientar pelo núcleo dela e aqui eu colocar a imagem de φ e construir a função assim, ó, f mais o núcleo e aqui φ de f. Essa função aqui é um isomorfismo pelo primeiro teorema. Pelo primeiro teorema dos isomorfismos. Tá bom? Agora, se vocês repararem bem, essa função que eu estou chamando provisoriamente de φ barra é a φ maiúscula do enunciado, tá? Porque aqui a gente tem que o núcleo é o I de V, então vamos trocar tudo aqui, ó. Então aqui, ó, na φ barra, o que eu tenho? No lugar do núcleo de V, eu tenho, no lugar do núcleo de φ, eu tenho o I de V. Portanto, isso que está aqui em cima é o anel de coordenadas. Aqui, como a φ é sobrejetiva, então a imagem de φ é o anel de funções, é a K-álgebra de funções polinomiais. Tá bom? E a lei de formação, olha quem é. F mais o núcleo, que é F mais I de V. E quem é φ de F, por definição? É essa função f que faz esse papel. Que pega um ponto P e leva na expressão f de P. Agora, olha para essa função aqui e olha para a função do enunciado. Compara essas duas, essa e essa. Elas são exatamente a mesma coisa. Mesmo domínio, mesmo contradomínio, mesma lei de formação. Então, por definição, essas duas funções são iguais, tá? Então, a φ original do enunciado é um isomorfismo de K-álgebras, tá bom? Então, isso implica que isso daqui é um isomorfismo de K-álgebras. Tá bom? Então, por meio desses isomorfismos, daqui para frente, a gente vai passar a identificar o anel de coordenadas como sendo a K-álgebra de funções polinomiais, tá bom? Quando for adequado olhar esse anel de coordenadas como um anel quociente, a gente pode fazer também sem nenhum problema, tá bom? A gente pode também usar a sua construção original se a gente quiser, mas esse isomorfismo nos permite identificar essas duas K-álgebras, tá? Se eu quiser ver, por exemplo, um elemento aqui, só um rascunho, se eu quiser ver um elemento aqui do anel de coordenadas como uma função, originalmente ele é uma classe, se eu quero ver ele como uma função, a lei de formação dele eu poderia definir assim, ó, como sendo simplesmente f de P, tá? Vendo ele como função. Isso está bem definido porque se eu tiver um outro representante de classe, G mais I de V no ponto P, se f mais I de V é igual a G mais I de V, se eles têm a mesma classe, então f menos G pertence ao I de V. E aí f menos G aplicado em P dá zero, e essa igualdade vai estar me dizendo que f de P é igual a G de P. Então, essa igualdade que está bem definida, mesmo que aqui apareça uma classe. Não depende do representante de classe. Tá bom? Então, se quiser o jeito correto, esse isomorfismo da proposição anterior, formaliza como enxergar um elemento do anel quociente como uma função, tá? Se eu quero ver ele como uma função definida em V, eu deveria dar um valor para ele em qualquer ponto de P. E esse valor é dado dessa forma, tá bom? Então, é assim que a gente vê formalmente um elemento do anel de coordenadas como uma função polinomial definida em V, certo? E aí um exemplo de um anel de coordenadas. Quem seria o anel de coordenadas do espaço todo, do espaço afim dimensional? Se a gente supõe que o corpo K é infinito, se eu supor que K é um corpo infinito,
supondo que K seja um corpo infinito, nós já vimos, neste caso, que o ideal associado ao espaço afim n-dimensional é o ideal nulo. Vou fazer assim, é o ideal nulo. Tá bom? Então, quem seria o anel de coordenadas do espaço afim todo? Por definição, ele seria isso daqui, ó. O anel de polinômios quocientado pelo seu ideal associado. Só que o ideal associado é um anel nulo, tá? Então, seria isso. Só que toda vez que você pega um anel e quocienta pelo ideal nulo, desculpa, você não está mudando nada, tá? Isso aqui é isomorfo ao próprio anel de polinômios. A álgebra de polinômios em n indeterminadas. Então, o anel de coordenadas do espaço todo é o próprio anel de polinômios, tá? A gente não perde nenhuma informação quando você olha para o espaço todo, tá? Só um exemplo. E aí, quando você estuda objetos, você quer estudar funções entre esses objetos. Então, por exemplo, quando você está lá em topologia, você quer estudar funções que relacionam esses objetos. E as funções adequadas lá são as chamadas funções contínuas, porque elas preservam a estrutura topológica dos espaços envolvidos. Quando você está lá em topologia diferencial, você está interessado em estudar funções que preservam a estrutura diferenciável dos objetos envolvidos. Então você tem as chamadas funções diferenciáveis, e aí você pega a classe de diferenciação, enfim, e aí discerne essas coisas. Quando você está em anéis, você quer estudar as funções que preservam as estruturas que estão presentes ali. Então você vai estudar os homomorfismos de anéis, mesma coisa para grupos, enfim. Em qualquer ambiente onde você está, primeiro depois que você define os seus objetos de estudo, você quer relacionar eles. Você quer estabelecer quais seriam relações que preservariam, em certo sentido, a estrutura do ambiente onde você está. Então a gente gostaria de estudar funções entre conjuntos algébricos, tá bom? E aqui nos parece que as funções adequadas sejam funções que tenham a aparência polinomial, porque, de novo, quando você está num ambiente algébrico, especialmente no nosso aqui, o que você pode é somar e multiplicar. Então, isso é o máximo que você pode fazer. Então, nos parece razoável que as funções interessantes de se conectar ou de olhar para conexões entre objetos que sejam os conjuntos algébricos sejam funções que tenham aparência polinomial, tá bom? Que tenham em sua lei de formação uma estética polinomial. Então, essas funções nós vamos chamar de morfismo polinomial, tá? Ou outros livros chamam de mapa polinomial, tá bom? Eu gosto do nome morfismo porque já dá o gostinho de uma noção categórica, que é uma coisa que nós vamos ver um pouco mais pra frente, tá? Então, eu vou pegar dois objetos quaisquer no ambiente onde nós estamos estudando. Olha o panelaço contra o Bolsonaro aí, gente. Ao vivo. Panelaço contra o Bolsonaro. Deve estar falando um monte de bobeira agora. Pessoal, fiquem em casa, tá? Não ouçam que esse idiota, que esse ser humano... Idiota aqui não é xingamento, não. O idiota é pela definição mesmo. É alguém que é absolutamente fora de si, tá bom? Então, não escutem ele, por favor. Fiquem em casa. Vamos pensar em nossas vidas. Bom, pessoal, tive que parar aqui porque ficou muito barulhento. Panelaço contra o excelentíssimo senhor presidente da República. Mas vamos continuar aqui então. A gente estava falando das funções que a gente está interessado para conectar objetos que são conjuntos algébricos, certo? E aí eu disse para vocês que as funções adequadas aqui para a gente vão ser o que nós vamos chamar de morfismo polinomial. Então, eu pego dois objetos quaisquer, não obrigo que eles estejam dentro do mesmo espaço afim, tá? Então, eventualmente pode ter um ANK, o W em AMK. O N pode ser o diferente de M, a princípio, não precisa ser, mas pode ser. E aí nós vamos dizemos que uma função
dizemos que uma função φ de V em W é um morfismo polinomial se, bom, isso aqui é uma função de V em W, mas em particular as imagens de φ estão caindo aqui no AMK, tá bom? Então tem M coordenadas na imagem aqui, tá? A gente quer que essas coordenadas sejam dadas por polinômios, tá? Ou por funções polinomiais, tá bom? Então, se existirem, ou se existem, já que aqui tem M coordenadas, eu vou precisar de M polinômios, só que esses polinômios vão ser aplicados em elementos de V que está contido no ANK, então são polinômios em N indeterminadas, tá? Então, são M polinômios de N indeterminadas, cada um, tais que a imagem de φ é dado por F1 de P até Fm de P para todo P em V. Observe que esses polinômios não podem depender do ponto não, tá? São polinômios que existem sem depender de P, e essa igualdade vale para todo P pertencente ao conjunto algébrico V, certo? Então, mesmo que essa definição esteja um pouco misteriosa, na verdade, quem já estudou álgebra linear já viu morfismos polinomiais, tá? As transformações K-lineares são mapas polinomiais, tá? Se você tem, por exemplo, se a gente considera uma transformação linear, toda transformação T que sai do ANK e vai por AMK é um morfismo polinomial, tá bom? Lembra que toda transformação linear entre espaços afins é possível descrever isso via matrizes, certo? Então, em cada coordenada, você vai ter, por exemplo, se você pega um vetor qualquer, se você considera a base canônica de ambos os espaços, e você considera para a matriz de T em relação a essas bases canônicas, você consegue usar esses números que aparecem na matriz de T em relação a essas bases para descrever a equação de P apenas como polinômios, que nesse caso vão ser polinômios lineares, tá? Vão ser funções lineares nas indeterminadas x1 até xn, tá? Então aqui os fi de P, por exemplo, vão ser da forma ai1x1 até ainxn, tá bom? Isso é um polinômio, tá? É um polinômio de grau 1, são as funções lineares, tá? Então, toda transformação K-linear é um morfismo polinomial. O que acontece é que a gente está interessado em não fazer essa restrição como algo que seja linear. A gente quer dar liberdade para esses polinômios se comportarem da forma como quiserem, tá? Então, esse é um primeiro exemplo. E aí, uma coisa muito importante que nós vamos ver agora é que esses morfismos polinomiais, eles preservam a estrutura topológica que nós demos para esses espaços, tá? Lembra que esses espaços estão munidos da topologia de Zariski. E uma das importâncias de nós trabalharmos com morfismos polinomiais é que nós somos capazes de demonstrar que todo morfismo polinomial é uma função contínua, tá? Então, os morfismos polinomiais vão preservar a estrutura topológica em V e em W dadas pela topologia de Zariski, tá bom? Então, por isso que trabalhar com morfismos polinomiais também é importante, tá? Observe que a topologia de Zariski tem muito a ver com polinômios, então por isso que funções entre espaços desse tipo, se a gente espera que eles preservem essa topologia, é necessário, pelo menos heuristicamente falando, filosoficamente falando, de se esperar que eu deva considerar funções que se comportem como polinômios, tá bom? Então essa é a próxima proposição que nós vamos mostrar, tá? Aqui, se eu tiver uma função polinomial, então ela é contínua. E aqui a continuidade
quer dizer com relação à topologia de Zariski, tá? No nosso ambiente aqui, falar de topologia, nesse contexto, é falar da topologia de Zariski. Então, esse é o resultado. Se eu tiver dois conjuntos algébricos afins, conjuntos algébricos quaisquer, se φ é um morfismo polinomial, então φ é contínua. Ok? E aí, para quem ainda está viciado nas noções topológicas iniciais que nós vemos do cálculo, aqui não é o que nós vamos fazer, tá? De modo algum aqui eu vou mostrar que o limite de φ de x converge, quando x vai para A, é igual a φ de A, tá? Porque isso não faz o menor sentido trabalhar aqui, porque a própria noção de limite nessa topologia aqui, ela não faz sentido. É possível mostrar que, como esses espaços aqui que nós trabalhamos, na maior parte das vezes, ele não é Hausdorff, então a noção de limite não está bem definida no sentido de ser único, tá? É possível acontecer de você pegar uma sequência e essa sequência convergir para todos os pontos do espaço ao mesmo tempo, tá bom? Então, trabalhar com a noção de limite aqui para mostrar continuidade está fora de cogitação, porque a gente não tem essa noção bem definida em nosso contexto, por causa que a topologia de Zariski ela é uma topologia que se comporta de maneira bem diferente da topologia usual que estamos habituados no R2, no R3, em Rn e coisas desse tipo, tá bom? Então, o que nós vamos usar aqui para mostrar a continuidade é a definição clássica mesmo de continuidade via imagem inversa de abertos ou imagem inversa de fechados, tá? Então, se eu quero mostrar que φ é contínua, um jeito de mostrar isso é que se eu pegar um fechado qualquer em W, a imagem inversa dele tem que ser um fechado em V também, tá bom? Agora as pessoas estão começando a gritar fora Manu, tá? Eu sou fora Prior, tá bom? Mas não sou eu que decido isso e vamos continuar com a aula aqui. Então, para a gente mostrar isso, a estratégia que nós vamos adotar aqui é pegar um fechado qualquer em W e mostrar que a imagem inversa dele é um fechado em V, tá? Antes de começar a trabalhar nesse ponto, vamos descrever os polinômios que definem a função φ, tá? Então, uma vez que ela é um morfismo polinomial, como φ é um morfismo polinomial, então existem F1 até Fm polinômios de Kx1 até Xn, tais que φ de P é igual a F1 de P até Fm de P para todo P em V. Tá bom? Então, a gente consegue escrever a função φ como sendo uma M-upla de polinômios, certo? Então, vamos fazer o que eu falei que iria fazer, né? A gente tem um fechado em W, vamos pegar um fechado qualquer em W, seja F um fechado em W. Nosso objetivo é mostrar que φ a menos 1 de F é um fechado em W, tá? Então, se F é um fechado em W, ele pode ser escrito como uma interseção de W com um fechado do espaço afim m-dimensional, tá? Então, isso quer dizer, como os fechados em AMK são da forma V de I para algum I ideal do anel de polinômios em M indeterminadas e esses ideais são finitamente gerados, então é possível encontrar R polinômios. Logo, aqui eu estou usando que o anel noetheriano, que o anel de polinômios é noetheriano, então existem R polinômios em K, Y. Aqui eu estou usando o Y só para diferenciar as N indeterminadas e as M indeterminadas, tá? Então, assim,
O anel em n indeterminadas eu vou denotar por kx1 até xn, e o anel em m indeterminadas eu vou denotar por ky1 até ym, para não confundir as indeterminadas que poderiam ocorrer de maneira coincidente, tá? A gente não quer ambiguidade na nossa notação. Então existem R polinômios nesse anel de polinômios adequado, tais que o F, que é um fechado em W, se ele é um fechado em W, ele é a interseção de W com algum fechado do espaço todo AMK, que nesse caso eu vou chamar de V de G1 até GR, tá? Então, não precisava de dois parênteses aqui não, só um mesmo, V de G1 até GR. Então é o conjunto algébrico obtido pelos zeros desses R polinômios, tá? Então isso aqui é o fechado no AMK e eu estou dando um nome para ele. A gente já viu que qualquer fechado pode ser obtido a partir de um número finito de equações, e essas equações são dadas por esses polinômios, certo? E aí, eu preciso, lembra que o objetivo é mostrar que φ-1 de f é um fechado em V, tá? Então eu preciso mostrar, por exemplo, que φ-1 de f é um V intersectado com V de alguns polinômios em kx1 até xn. Então eu vou definir esses polinômios primeiro, e aí depois vai ficar claro para vocês por que a gente definiu dessa forma, tá? A conta a gente faz de trás para frente. Aqui eu estou apresentando para vocês nessa ordem, parece que baixou um espírito em mim e eu adivinhei quais seriam os polinômios. Não é, tá, gente? A gente faz algumas contas, vê o que a gente precisa primeiro, aí lá na frente você vê o que precisa e começa a escrever ao contrário, e aí você vê que aquilo foi suficiente para atingir o seu objetivo. Então, eu vou definir esses polinômios desse jeito aqui, mas não veio do nada não, eu fiz a conta ao contrário primeiro, tá? Então, olha só, quem vão ser os polinômios em kx1 até xn? Então, vão ser esses aqui, ó. Para cada i de 1 até r, eu vou considerar esse polinômio aqui, ó. Considere o polinômio hi dado pelo quem? Por quem? Pelo quem, né? Por quem? Vai ser esse polinômio aqui, ó. Gi aplicado em f1 até fm. Observe que isso daqui, olha só o que acontece, ó. G1 até GR são polinômios de y que estão nas indeterminadas y1 até ym, tá? Então GI é um polinômio em m indeterminadas. Então lá na expressão de GI, que tem as indeterminadas y1 até ym, eu vou trocar os y1 até ym pelos polinômios f1 até fm, tá? Então você vai estar somando e multiplicando polinômios. Como esses f1 até fm são polinômios em kx1 até xn, quando você soma e multiplica isso do jeito que você quiser, continua sendo um polinômio em kx1 até xn, tá? Então esses vão ser os polinômios que eu vou tomar, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês, a afirmação que eu faço para vocês é o seguinte, ó. Afirmo para vocês que φ-1 de f é V intersectado com o conjunto algébrico obtido a partir desses polinômios que eu defini ali em cima, tá? E vou mostrar para vocês por que isso é verdade. Certo? Essa é a afirmação. E aí a gente vai provar a equivalência de uma vez, tá? A gente vai mostrar as duas inclusões de uma vez só, escrevendo uma sequência de equivalências, ó. De fato, o que acontece, ó? Vamos fazer uma implicação, depois a gente volta escrevendo a setinha para a esquerda. Gente, eu tenho que confessar que eu gritei fora Bolsonaro, então minha garganta deve estar arranhando um pouquinho por isso. Então se eu tossir aqui, pode ser o coronavírus, mas eu acho que não é. Deve ser uma mistura de rinite alérgica com o fato de eu ter me empolgado e ter gritado fora Bolsonaro uma vez. Aí eu lembrei que eu estava no meio da aula e parei de gritar e só bati 13 vezes. Eu não sou petista, não vou falar 12, que eu prefiro PDT. 12 vezes uma colher num copo de alumínio. De inox, melhor dizendo, tá? Voltando para a aula. Então, o P. O que significa o P pertencer a φ-1 de F? Bom, por definição, isso implica que o φ de P pertence a F, tá? Então, o φ de P pertence ao W, mas também, se ele pertence a F, ele é zerado por todos esses polinômios, tá bom? Então isso quer dizer que GI do φ de P, e quem é φ de P? É F1 de P até Fm de P. Isso aqui é zero para todo I de 1 até R. Agora, isso daqui implica
quem é GI aplicado nos pontos F1 de P até Fm de P? Não é difícil você ver que isso, na verdade, é esse polinômio aqui, ó. Eu primeiro aplicar o GI nos polinômios, F1 até Fm, e depois aplicar isso tudo em P, pela definição de soma e produto de polinômios, tá? A definição de soma e produto de polinômios valorado em alguém me permite concluir isso daqui, tá? Quando eu pego um polinômio f vezes g e aplico em P, isso é f de P vezes g de P. E para soma a mesma coisa. Então, por isso que essa igualdade aqui vale, tá? É só você usar isso várias vezes que você vai obter isso daqui. E isso é zero para todo i de 1 até r. Tá? Agora, se isso aí é zero para todo i de 1 até r, o que isso implica? Ó, o P, então, ele pertence a V, porque ele está em φ menos 1 de f, certo? Ele pertence a V, porque ele está em φ menos 1 de f. E ele também, então, é anulado por quem? Esses GI de F1 até Fm são os HI, tá? Então, ele é anulado por todos os HIs. H1 até HR, tá? Então, se P está em φ menos 1 de f, então ele está em V inter V de H1 até HR. Agora, vocês vão perceber que as recíprocas também são verdadeiras. Se o P está aqui, então ele com certeza anula todos os H's, e é o que está escrito aqui. Agora, se isso aqui é sempre zero, isso aqui em cima é sempre zero pelo mesmo motivo, tá? E isso vai me dizer que o φ de P pertence a F, então isso quer dizer que o P está em φ menos 1 de F. Então, essa afirmação aqui está... colocar aqui embaixo, né? Então, ela foi demonstrada, tá? Agora, se isso aqui é verdade, e é verdade, que a gente acabou de mostrar, então a gente está mostrando então que φ menos 1 de F é a interseção de V com um fechado em ANK. Isso aqui, como a topologia em V é induzida pela topologia de Zariski em ANK, isso aqui passa a ser um fechado em V, tá bom? Então, a conclusão é que φ menos 1 de F é fechado em V. Então, nós pegamos um fechado em V qualquer, pegamos um fechado em W qualquer e mostramos que a imagem inversa por φ é fechada em V. Então, por definição, isso é que a função φ ela é contínua, tá? Então, mostramos que os morfismos polinomiais são funções contínuas na topologia de Zariski, certo? E o que nós vamos ver agora é que a composição de morfismos polinomiais também é um morfismo polinomial, tá? Então, se eu tiver dois morfismos polinomiais e compuser essas duas funções, o resultado que eu obtiver a partir disso vai resultar também num morfismo polinomial. Isso para nós no futuro vai ser importante, porque se eu quero trabalhar num ambiente em que eu compare os objetos via funções ou via morfismos, é interessante que eu tenha conexões entre esses objetos, de modo que, se eu tiver alguma noção de composição, a composição de coisas dessa natureza ainda seja uma coisa dessa natureza. Então, por exemplo, a composição de funções contínuas é contínua, a composição de funções diferenciáveis é diferenciável. Então, é interessante que nós tenhamos como compor funções e ainda as propriedades ficarem intactas, tá? Então, nós vamos verificar que isso acontece. Isso é o resultado da próxima proposição. Nós vamos mostrar que se eu tiver 3 conjuntos algébricos, porque já que eu vou compor duas funções, eu preciso de 3, né? Se eu tiver 3 conjuntos algébricos, o terceiro eu chamei de Z, tá? E eu não estou obrigando ninguém a estar mergulhado no mesmo espaço afim, tá? Podem ter dimensões, eles podem estar mergulhados em espaços diferentes. Tá? Então, se eu tiver 3 conjuntos algébricos afins, eu já comecei a escrever, então deixa, né? Então, a proposição é: se V e eu chamei de gama são morfismos polinomiais, então, se eu compuser essas duas funções, a composição dessas duas funções ainda me dá um morfismo
polinomial. Tá bom? Isso foi quase um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de seus cérebros que estão conseguindo homenagear uma figura como o Bolsonaro agora. Dá quase fazer um minuto de silêncio, mas o Bolsonaro não merece isso não. Beleza. Então vamos provar isso. Então vamos colocar tudo que a gente tem primeiro, tá? Vamos colocar as cartas na mesa. Eu sei que φ e gama são morfismos polinomiais. Então, existem, por hipótese, vamos colocar as cartas na mesa. Por hipótese, existem M polinômios com N indeterminadas. Vou invadir um pouquinho o espaço aqui. E R polinômios com M indeterminadas, tais que a expressão de φ é dada pelos polinômios f1 até fm. Então isso vale para todo P em V. E a expressão de gama é dada através dos polinômios G. Para todo Q em W. Certo? Então, de novo eu vou considerar polinômios que se parecem com os que eu considerei na prova da proposição anterior. Vão ser polinômios bem parecidos, os mesmos na verdade, tá? Só que aqui eles vão cumprir um outro papel, tá bom? E de novo não veio do nada, tá? Esses polinômios, eles vieram de... compõe aqui e vê o que você precisa. Aí no final você vê o que você precisa, depois você volta e vai organizando a escrita para a escrita da demonstração ficar legal, tá? Mas eu sugiro a vocês que exercitem isso, tá bom? Façam um rascunho primeiro, tá? E aí depois vê o que precisa, aí você volta escrevendo bonitinho. É importante que uma demonstração esteja bem escrita, pelo menos na minha visão, tá? Então, para cada I de 1 até R, eu vou definir ele de um jeito bem idêntico, na verdade, ao que fizemos anteriormente. Para cada I de 1 até R, defina HI, porque na verdade o que eu preciso são, como o gama bola φ, que é o que eu preciso mostrar, que é um morfismo polinomial, sai de um conjunto algébrico que está dentro do espaço n dimensional, então eu preciso de polinômios em n indeterminadas, tá? Então vão ser aqueles mesmos. Eu vou pegar GI e aplicar eles nos polinômios f1 até fm, tá bom? E isso daqui com certeza pertence a kx1 até xn, porque f1 até fm pertence a kx1 até xn, tá? Esse cara é fechado para o produto para soma, é basicamente isso. Tá? Isso aqui eu vou definir os HIs assim. E como eles chegam em Z, que está dentro do espaço R dimensional, eu preciso de R polinômios. Então eu tenho R polinômios em N indeterminadas. Agora vamos ver se eles satisfazem o que eu preciso que eles satisfaçam. Tá? Logo, para todo P em V, eu preciso dar uma escrita polinomial para a composta. Então, para todo P em V, a gente sabe que gama bola φ de P é gama de φ de P, certo? É gama de φ de P. Agora, quem é gama de φ de P? Eu tenho uma expressão aqui de gama em termos de Gs, tá? Como essa expressão aqui de baixo vale para todo Q em W e o φ de P está em W, então o gama aplicado em φ de P vai ficar como? G1 no φ de P e depois até GR no φ de P. Mais um, senão não compila. Agora, quem é φ de P? Então vai ser G1 aplicado em φ de P está aqui em cima. É F1 de P até Fm de P. Então isso é o φ de P. Aí eu vou fazer isso até chegar no último, no GR. F1 de P até Fm de P. E aqui mais um para compilar. Agora, mesma coisa que a gente usou anteriormente. Quando eu aplico um polinômio em
expressões polinomiais, eu posso primeiro aplicar o polinômio nos polinômios. Então, eu olho para esse polinômio e depois aplico isso em P. E aí eu vou fazer isso em todas as coordenadas. O GR aplicado nos polinômios e depois eu aplico isso em P. Tá? Agora apareceram os polinômios H. Esse daqui, por definição, é o H1 de P, H2 de P, até chegar no último. Então, a gente provou o quê? Que eu tenho R polinômios tais que a escrita da composta é dada por esses R polinômios. Tá bom? Então, portanto, isso mostra que a composta gama bola φ é um morfismo polinomial. Tá? Então, os morfismos polinomiais são essa propriedade, ela é invariante por composição de funções, certo? Então, construímos os morfismos polinomiais, definimos, vimos que eles são funções contínuas e sabemos que podemos compor morfismos polinomiais e o resultado disso ainda é um morfismo polinomial. Agora a gente vai relacionar isso, a gente vai ver que cada morfismo polinomial vai induzir um homomorfismo de K-álgebras lá naqueles anéis de coordenadas que nós definimos anteriormente, tá bom? A gente vai ver exatamente como fazer isso agora. Beleza? Bom, pessoal, então agora a gente vai definir como obter um homomorfismo de K-álgebras induzido por um morfismo polinomial, tá? Então a ideia, só um rascunho aqui, é nós partimos de um morfismo polinomial de V para W e tentar, a partir desse morfismo, induzir um homomorfismo entre esses dois objetos, K de V e K de W, que são seus anéis de coordenadas correspondentes, certo? Nós já vimos que isso daqui pode ser visto tanto como um anel quociente, quanto como a K-álgebra de funções polinomiais definidas em cada um desses conjuntos algébricos, tá? Uma maneira de nós definirmos, eu quero pegar alguém daqui e conectar com alguém daqui. Então, um elemento aqui do anel de coordenadas de KW seria uma função desse tipo aqui, ó. Tá bom? E se eu quero obter alguém daqui, uma maneira de nós fazermos isso, uma maneira de obter uma função de V em K, seria natural, seria compor F com φ, certo? Porque φ sai de V para W, F sai de W para K, e com isso a composição F bola φ é uma função que sai de V e vai para K. Então, é um candidato natural a ser um elemento em K de V, mas a pergunta é se isso daqui é uma função polinomial, certo? Lembra que esse anel de coordenadas é um anel de funções polinomiais definido nesse conjunto algébrico, tá? Então, o que nós vamos provar é que isso acontece. Nessa proposição, nós vamos supor que eu tenho V, um conjunto algébrico em ANK, e W, um conjunto algébrico em AMK, conjuntos algébricos afins, e φ de V em W, um morfismo polinomial. Um morfismo polinomial. Então, a partir desse morfismo polinomial, a gente vai definir uma função que a gente vai mostrar que, na verdade, trata-se de um homomorfismo de K-álgebras, tá? Então, nós vamos definir essa função desse jeito aqui, ó. Nós vamos usar a notação φ sustenido, ou φ#, tá? No inglês, se você prefere. Vai ser uma função que sai do anel de coordenadas de W e vai no anel de coordenadas de V, que toma uma função polinomial aqui e leva numa função do tipo f bola φ. Tá? Então, essa função nós vamos mostrar que é um homomorfismo de K-álgebras. Isso é um homomorfismo de K-álgebras. E é chamado homomorfismo induzido por φ, tá? Chamado homomorfismo induzido por φ, tá bom? Homomorfismo induzido por φ.
certo? Então vamos provar isso. Primeiro, como a função φ ela é polinomial, ela é um morfismo polinomial, existem então, por hipótese, vou colocar assim melhor, por hipótese, existem, que eu vou chamar de F1 até Fn, vou colocar aqui embaixo, tá? Fica meio feio, mas é melhor. Pertencentes a Kx1 até Xn, tais que o φ de P é igual a F1 de P até Fm de P para todo P em V. Então essa é a escrita polinomial de φ como um morfismo polinomial, certo? Bom, a primeira coisa que foi o problema que nós apontamos aqui é mostrar primeiro que essa função está bem definida, no sentido de que se f aqui é uma função polinomial, então f bola φ é uma função polinomial em V, tá? Então vamos mostrar primeiro que ela é uma função bem definida, tá? Então, primeira coisa, a φ sustenido está bem definida, no sentido de que o elemento que eu estou jogando no contradomínio pertence de fato a ele, né? Então, φ sustenido está bem definido. Estou afirmando isso. O que a gente precisa mostrar então? Vou pegar um f. Vamos só recapitular aqui, ó. Vou pegar um f em K no anel de coordenadas de W e mostrar que f bola φ está no anel de coordenadas de V. Tá? Então, se eu pegar uma f no K de W, como o K de W, o anel de coordenadas de W, o anel pode ser visto como um anel de funções polinomiais em W, então existe uma f, um polinômio em M indeterminadas, já que o W está mergulhado em AM, existe um polinômio em M indeterminadas, tal que, botei dois tal que, né? Tal que f de Q é igual a f de Q para todo Q em W, certo? E aí, vocês vão perceber que não é difícil mostrar que f bola φ é polinomial, já fazendo o que a gente já vem fazendo em algumas proposições anteriores. Eu preciso de um polinômio em Kx1 até Xn para expressar f bola φ, tá? E eu já tenho polinômios em Kx1 até Xn dados por F1 até Fm, que são os polinômios que eu utilizo para expressar φ como um morfismo polinomial. Então, nada mais natural do que considerar o polinômio g dado por f. F é um polinômio em M indeterminadas e eu vou aplicar esse polinômio nos polinômios F1 até Fm, que definem φ como um morfismo polinomial. F1 até Fm são polinômios em Kx1 até Xn. Quando eu aplico um polinômio nisso, de M indeterminadas, o que eu tenho é uma soma e produtos desses caras que continuam em Kx1 até Xn, tá? E além disso, para todo P em V, o que vai acontecer? Então, além disso, para todo P pertencente a V, temos que f bola φ de P é quem? É f de φ de P. Agora, φ de P está em W, certo? Então, f de φ de P é f de φ de P, o F maiúsculo agora. Só que o F, o φ de P, lembra dessa escrita? Tá? Ele tem essa escrita como morfismo polinomial, usando os polinômios F1 até Fm. Então, no lugar de φ de P, eu tenho essa M upla aqui. E aqui a gente usa aquela mesma igualdade, que f em escritas polinomiais em P é a mesma coisa que eu aplicar f nos polinômios e depois aplicar isso no ponto P. E esse polinômio que aparece aqui fora é justamente o que eu defini como G. Tá? Então, de fato, encontramos um polinômio G em Kx1 até Xn, tal que f bola φ de P é G de P para todo P em V. Tá? Então, isso aqui mostra que f bola φ, ficou feio, f bola φ pertence a K de V. Tá bom? Então, isso mostra que a função φ está bem definida. Tá? Agora,
Como é que você mostra que isso é um homomorfismo de K-álgebras? Tá? É bem simples. Isso aqui é um... Vamos economizar a folha um pouquinho, né? A natureza agradece. Então, a afirmação agora é que φ sustenido é um homomorfismo de K-álgebras. Tá, então, como é que a gente mostra isso? Eu tenho que mostrar que essa função ela preserva as três operações dessa estrutura, tá bom? Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar um elemento P qualquer, para todo P em V, para todo P pertencente a V, e F e G pertencentes a KW, e, sei lá, alfa no corpo K, vamos verificar que isso preserva as operações. Se tratam de funções, né? Então, para a gente verificar a igualdade, basta a gente só notar que, por exemplo, F mais G composto com φ de P, por definição dessa soma, isso é F de φ de P mais G de φ de P, tá? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, a gente também sabe por definição que F vezes G, o produto em K de W é tal que isso aqui acontece. Ó. Essa é a definição. F de φ de P vezes G bola φ de P. Tá? E por fim, se eu pegar um elemento qualquer, alfa, né? Eu chamei de alfa, e F em φ de P, pela definição da operação em K de W, isso é a constante alfa vezes F composto com φ de P. Tá? Só que essas três igualdades, como o P está variando arbitrariamente dentro de V, observe que desse lado direito aqui, isso é exatamente o φ sustenido de F mais G. E aqui do lado aplicado no ponto P, né? E aqui eu tenho o sustenido de φ aplicado em F, mais o sustenido de φ aplicado em G, tudo isso aplicado no ponto P arbitrário, tá bom? Então, como isso aqui vale para todo P em V, a gente conclui então que o φ sustenido de F mais G é φ sustenido de F mais φ sustenido de G. E analogamente, você tem como produto o produto do anel, digamos assim, e também o produto do escalar. É alfa que eu usei, né? Tá bom? Então, se isso vale para todo P em V, tira os P's agora, tá? Você tem a igualdade que a gente precisa para que isso seja um homomorfismo de K-álgebras, tá bom? Portanto, φ sustenido é um homomorfismo de K-álgebras. Ok? Não é uma demonstração muito difícil, tá? E aí o que nós vamos ver agora é que esse homomorfismo induzido, ele tem algumas propriedades que lá em teoria de categorias, quando a gente vê um pouquinho mais sobre isso, são propriedades do tipo funtorial, tá? Não precisa se prender muito a esse nome agora, mas o que nós vamos provar é basicamente isso, tá? Então por isso que foi importante nós mostrarmos anteriormente que a composição de funções polinomiais, ela a composição de morfismos polinomiais ainda é um morfismo polinomial, porque agora, por exemplo, a gente pode olhar para o morfismo induzido da composta e ver se isso de alguma forma é a composta dos homomorfismos induzidos, tá bom? Lá na frente a gente vai ver que isso é uma espécie de funtor que nós estamos fazendo aqui agora, tá bom? Mas por enquanto não precisam se preocupar com essas nomenclaturas. Então, se eu tiver 3 conjuntos algébricos, estou pegando 3 porque eu vou lidar com a composição.
Tá? Bom, o primeiro item não tem a ver com composição, é simples. A gente vai mostrar, por exemplo, que a identidade, esse IDV aqui, eu estou querendo dizer a função identidade de V nele mesmo, tá? Observe que a função identidade é um morfismo polinomial, obviamente, tá? Os polinômios que você pega podem ser exatamente as indeterminadas, tá bom? Então a função identidade é um morfismo polinomial e o morfismo induzido pela identidade é a identidade no anel de coordenadas, ou seja, é a função identidade definida no anel de coordenadas de V, tá bom? E B, a gente vai mostrar que se φ de V em W e gama de W em Z são morfismos polinomiais, então, quando eu olho para... A gente já viu que a composição é um morfismo polinomial, certo? Eu tenho aqui, só um parênteses aqui, ó. Eu tenho a composição, então, de V em Z, certo? Então, eu tenho esse morfismo polinomial dado pela composição. E o que nós vamos ver é que quando eu olhar para o homomorfismo induzido... Aqui é gama, desculpa. O homomorfismo induzido por gama bola φ vai ser a mesma coisa que a composição do homomorfismo induzido de φ com o induzido de gama, tá? Então observe que esse morfismo, ele de fato dá para você afirmar que o homomorfismo induzido da composta é a composta dos homomorfismos induzidos, mas trocando-se a ordem, tá? Isso lá na frente nos diz que isso aqui é uma propriedade funtorial contravariante, tá? Então, propriedades funtoriais são algo que parece com isso daqui, tá bom? É uma coisa que quando você mexe na identidade, da identidade do ambiente onde você está levando, tá bom? E quando você aplica você tem um morfismo polinomial, aí você tem algo que transforma esse morfismo polinomial num homomorfismo num outro ambiente, tá? Mas digamos que essa transformação, que lá na frente a gente vai chamar de funtor, mas não precisa se preocupar com isso agora, meio que essa transformação, ela preserva a composição. Às vezes ela vai preservar na mesma ordem, às vezes ela vai inverter a ordem como está fazendo aqui, tá bom? Nesse caso a gente diz que é contravariante, mas eu não vou escrever aqui agora porque a gente vai falar disso com mais detalhes mais à frente. Então o fato é que a gente tem um diagrama desse jeito. Diagramas são coisas lindas que a gente sempre tem que usar quando pode. É onde um algebrista, ou sei lá, alguém que não é geômetra puro, pode se dar o luxo de desenhar, então a gente não pode perder essas oportunidades. Então a gente tem um diagrama aqui de morfismos polinomiais comutativo, óbvio, porque aqui eu já peguei a composição, e a gente pode olhar para o diagrama associado lá nas K-álgebras, e ele inverte a orientação dos morfismos, tá? Se aqui o φ vai de V para W, o morfismo induzido vai de W para V, tá? E aqui no anel de coordenadas de Z, a gente tem o gama sustenido, e aqui eu tenho o induzido da composta, tá bom? Então, aqui eu tenho no ambiente, no mundo geométrico, e aqui eu vou para o mundo algébrico, tá? E vocês vão ver que a demonstração não é difícil, tá? É uma demonstração simples. Resultado realmente simples. Por exemplo, o item A, se eu pegar, por exemplo, a identidade e aplicar em uma F arbitrária, numa F que está em K de V, isso aqui por definição é F composta com IDV. Agora a identidade composta com qualquer função é essa função, tá? E isso daqui é exatamente a função identidade em KV, aplicada em F, tá? Então isso aqui vale para todo F no anel de coordenadas em V, sem problema nenhum. O item B também não é difícil, tá? Observe que se eu pegar uma F agora, qualquer, em K de Z, que é o domínio da composta que eu estou analisando, se eu analisar quem é gama bola φ sustenido aplicado em F, por definição, isso é eu pegar F
e compor com a função que está aqui dentro, gama, bola, φ. Mas aqui nós estamos num mundo que é associativo, tá? Composta de funções é associativo, então isso é a mesma coisa que f bola gama composto com φ. Agora, f bola gama, por definição, é o gama sustenido de f, e eu estou compondo isso com φ. Agora, essa função composta com φ, por definição, é o sustenido de φ aplicado nessa função que está sendo composta com φ, que por um acaso é gama sustenido de f. Então, a gente tem o que nós queríamos. Beleza? Fechou. É só isso. Bem fácil. Tá bom? E o que nós vamos mostrar agora, no próximo teorema, um teorema bem interessante, é que, de certa forma, existe... De certa forma, não. Esses dois conjuntos aqui, ó, existe uma abjeção entre eles. Ó. Se eu fixando V em ANK e W em AMK, conjuntos algébricos irredutíveis, tá bom? Conjuntos... Aqui é só um rascunho. Irredutíveis não, tá? Não precisa. Conjuntos algébricos afins. Eu consigo estabelecer uma abjeção entre esses conjuntos aqui, ó. Morfismos polinomiais entre V e W com esse conjunto aqui, ó. Homomorfismos de K-álgebras entre K de W e K de V, certo? Então a gente vai, o próximo teorema estabelece uma abjeção entre morfismos polinomiais entre V e W e homomorfismos de K-álgebras entre os seus anéis de coordenadas correspondentes. Porque nós vimos, por exemplo, como a partir de um morfismo polinomial induzir um homomorfismo de K-álgebras entre K de W e K de V. Mas uma pergunta que fica é: será que todo homomorfismo de K-álgebras entre K de W e K de V, ele de alguma forma, a gente consegue mostrar que ele sempre é induzido por algum morfismo polinomial? A resposta para essa pergunta é sim, tá? Qualquer homomorfismo de K-álgebras entre K de W e K de V é, no fim das contas, obtido a partir de você olhar para um morfismo polinomial e tomar um morfismo induzido por ele, tá bom? É isso que nós vamos provar no próximo teorema. Teorema. Vou dividir em duas partes para facilitar um pouco aqui o enunciado. Então, o contexto é o mesmo. Eu tenho dois conjuntos algébricos. Eu tenho dois conjuntos algébricos. No item A, a gente vai conseguir usar os homomorfismos induzidos para dizer se os morfismos polinomiais originais são iguais ou não, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer isso aqui, ó. Suponha que eu tenha dois morfismos polinomiais saindo de V e indo para W. Então, o que acontece? A gente vai mostrar que se o induzido por φ, se o homomorfismo induzido por φ for igual ao homomorfismo induzido por gama, então necessariamente os dois morfismos originais são iguais, tá? Os dois morfismos polinomiais originais são iguais. É claro que isso aqui é um se somente se, né? Mas a volta não tem graça, né? Claro que se gama for igual a φ, a igualdade se mantém, tá bom? Mas o que é legal, o que vai dar a injetividade naquela função ali, porque a função que vai fazer esse papel é quem? Só voltando aqui, ó, a função que vai fazer esse papel, daqui para cá, é quem? É você pegar φ aqui e levar no induzido, tá? Então essa é a função que vai ser a abjeção, tá bom? Então o item A, a gente vai mostrar, na verdade, que essa função é injetiva. Então é exatamente aquilo que eu enunciei. E no item B é mostrar que essa função é sobrejetiva, no sentido de que se eu tiver... Se psi for um homomorfismo de K-álgebras
opa, aqui é um V, for um homomorfismo de K-álgebras. Se isso aqui é um homomorfismo de K-álgebras, então existe um morfismo polinomial φ que sai de V e vai para W, tal que o psi original é o induzido pelo morfismo polinomial φ, tá bom? É isso. Então a gente vai demonstrar esse resultado, tá bom? E aqui a gente vai usar no item a gente vai usar o seguinte, ó. A gente sabe disso daqui, ó. Sabemos que o K de W, o anel de coordenadas de W, ele é o quociente, também pode ser visto assim, como quociente das indeterminadas sobre o ideal de W, tá? E aí, essa K-álgebra, ela é uma K-álgebra finitamente gerada, tá? Essa K-álgebra aqui é igual a essa daqui, ó, que eu vou colocar Y minúsculo, para querer dizer que onde Y de I, ou Y de I não, Y índice I, é exatamente a classe das indeterminadas. Ou seja, YI são as funções coordenadas, tá bom? Tá? YI são as funções coordenadas. Esse é um dos motivos de chamar isso aqui de anel de coordenadas, tá? Porque elas são geradas pelas funções coordenadas, tá? Definidas em W. Você pode ver YI assim, ó. YI é essa função que pega um W aqui, ó. Se ele pega um ponto P do tipo P1 até Pn, o YI nada mais é do que você pegar o ponto e jogar na iésima coordenada, PI, tá bom? Então isso é o YI, tá? Então o anel de coordenadas KW é uma K-álgebra finitamente gerada pelas funções coordenadas, tá? E aí, o que acontece? Vou deixar isso aqui como um rascunho. O que acontece? A hipótese nos diz, por hipótese, a gente tem que o φ sustenido é igual ao gama sustenido. Então, se são duas funções iguais, são iguais em todos esses caras aqui, tá? Porque o YI pertence, isso daqui está em K de W. Então, se eu aplicar φ sustenido em Y de I, tem que ser igual ao gama sustenido aplicado no YI. Isso aqui acontece para todo I de 1 até M, tá bom? Então, como é que a gente verifica agora que as funções φ e gama são iguais? Muito simples, ó. Assim, o que vai acontecer? Para todo P pertencente a V, o que acontece? Ó? Quem é φ de P? φ de P tem M coordenadas, certo? φ de P são as suas M coordenadas. Se você quisesse chamar, por exemplo, de φ1 de P até φm de P, sem nenhum problema. Agora, o φ de P é quem? É a primeira coordenada dele, que é isso daqui, ó. Y1 de φ de P, porque Y1 pega a primeira coordenada do ponto onde eu estou aplicando, tá? Depois o φ de P é a segunda coordenada dele até a última coordenada dele. Certo? Só que aqui no meio, ó, o que tem aqui, ó? Eu tenho Y1 composto com φ, Y2 composto com φ, até Ym composto com φ. Isso é justamente a função induzida de φ aplicada em cada uma dessas coordenadas. Ok? Agora eu uso que eu tenho essa igualdade. Aqui, ó. Essas igualdades aqui eu uso agora. Eu tenho que isso aqui é igual. Certo? E aí agora eu volto. O que eu fiz anteriormente eu volto. Isso daqui é justamente o Y1 de gama de P até Ym do gama de P, que finalmente é gama de P, tá? Então peguei um P qualquer e mostramos que φ de P é igual a gama de P. Conclusão:
conclusão, φ é igual a gama, tá? Então, temos provado o item A. Vamos para o item B. O item B eu vou usar essa anotação anterior das coordenadas, tá bom? Então, vamos para cada J de 1 até M. Para cada J de 1 até M, eu vou chamar seja YJ em K de W a função Jésima coordenada. Vamos só lembrar do enunciado aqui, para a gente não se perder, né? No item B eu tenho um homomorfismo de K-álgebras, de K de W em K de V. E eu quero mostrar que existe um homomorfismo polinomial φ, tal que a psi original é o homorfismo induzido por esse morfismo polinomial que eu tenho que encontrar. Então a primeira coisa a encontrar é esse morfismo polinomial, tá bom? Então a gente tem que arrumar uma estratégia primeiro para definir esse cara, tá? Então, eu vou começar a montar ele dessa forma. Já que eu tenho, a única coisa que eu tenho é psi, a única coisa que eu tenho, por enquanto, é essa psi. Psi de K de W em K de V. E eu tenho esses YJ que pertencem a K de W. Eu vou coletar, então, todas as imagens de psi nesses caras, tá? Com isso, eu vou ter, já que eu tenho M funções coordenadas, eu vou ter M funções em K de V, tá bom? Se eu tenho M funções em K de V, como são funções polinomiais, isso vai me ajudar a construir uma função de AN em AM, tá bom? E aí depois a gente vai ver como relacionar V e W nisso. Então, por isso que eu vou chamar para cada J, para cada J de 1 até M, defina FJ como sendo psi aplicado em YJ. E isso pertence a KV. Com certeza, tá? Se isso pertence a KV é porque isso é uma função polinomial, tá bom? Logo, para cada J de 1 até M, que é a quantidade que eu tenho, como FJ, ou F minúsculo J, é um morfismo polinomial, é uma função polinomial em V, então existe, logo para cada J, existe o que eu vou chamar de FJ maiúsculo, já que V está contido em AN, então eu tenho um polinômio em N indeterminadas. Então existe um FJ, um polinômio em N indeterminadas, tal que FJ de P é FJ maiúsculo de P para todo P em V. Certo? Lembra que eu preciso montar uma função de V em W. V está contido em AN e W está contido em AM. Eu vou considerar um morfismo, um polinomial, nos espaços totais primeiro. Ó. Então eu vou usar esses polinômios para montar uma função entre os espaços totais. Desse jeito aqui. Ó. Considere, então, o morfismo polinomial. Eu não vou chamar ele de φ, porque φ para mim tem que ser uma outra coisa. Mas eu vou chamar de φ-til, porque a minha φ vai ser obtida através desse cara, que sai do AN e vai no AM e faz o seguinte. Ele pega um ponto P no AN e leva nesse ponto aqui do AM. Ó, F1 de P. Eu vou pegar o polinômio F1, aplicar em P, depois F2 em P, até chegar em FM de P. Tá? Isso aqui é um morfismo polinomial com certeza. A escrita dele é dado em termos polinomiais. Tá? Com isso, o que acontece? A gente quer provar, a gente quer um morfismo polinomial de V para W. Tá? O V eu sei que está aqui dentro. E o W eu sei que está aqui dentro. Tá? Observe que se o V restringir essa função aqui para V é mole, sem nenhum problema. Um problema a princípio que a gente pode ter é o seguinte: eu pegar alguém do ponto... Desculpa, eu pegar um ponto aqui que está em V, a princípio nada me garante que quando eu olhar para essa imagem isso cai dentro de W. Então isso é algo que merece verificação. Tá? Não é tão óbvio que um ponto P em V aqui cai num ponto W aqui.
tá? Então isso é algo que a gente precisa verificar, tá? Então a gente precisa mostrar, se eu quero usar essa função aqui para obter uma função φ de v para w, eu preciso mostrar que a imagem por fitil de v, isso é um subconjunto de w. Se eu mostrar isso daqui, beleza. Aí a gente vai poder restringir aqui a v e aqui a w, sem nenhum problema. Tá bom? Então, eu vou pegar um ponto para isso, eu vou pegar um ponto qualquer de v. Vou pegar um ponto de v qualquer, tá? E vou mostrar que φ de p está em w. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, observe que basta a gente mostrar isso daqui, ó. Basta mostrar, vocês vão ver que vai ser mais fácil. A gente vai mostrar que φ de p está em w de maneira indireta. Então, basta mostrarmos que o fitil de p pertence ao v do i de w. Ou seja, a gente basta mostrar que φ de p é anulado por todos os polinômios que estão em i de w. Porque nós já mostramos, vou botar em parênteses aqui, que isso aqui é igual a w, porque w é um fechado, certo? W é um conjunto algébrico. Então isso é igual a w. Então se eu mostrar que fitil de p está em w, a gente vai mostrar então que fitil de p está em w. Certo? Então vamos mostrar isso daqui. Para mostrar isso, eu tenho que pegar um polinômio qualquer. Então seja h em i de w qualquer. Então eu preciso mostrar que h de fitil de p é zero. Tá? Esse é o meu objetivo. Eu vou chamar então denote hzinho a classe do h módulo i de w. Ou a função polinomial induzida por h, tá? Isso aqui, então, pode ser visto como uma função. Então, olha só. Como a gente pegou o h em w, a função polinomial induzida por ele é nula, tá? Porque, como o h está em w, isso aqui é 0 mais iw, que é exatamente a função nula, definida em w, tá bom? Então, ele é o zero do anel de coordenadas de kw. Agora, por outro lado, o h também é isso daqui, ó. Por outro lado, o polinômio h é justamente o polinômio h aplicado nas indeterminadas, y1 até yn. Certo? Então, quando eu olho para a classe disso, quando eu olhar para a classe, o zero do k de w, que é o h mais iw, é h de i1, y1 até ym mais i de w. Agora, por causa das operações definidas no anel quociente ou no anel de coordenadas olhando como função, isso aqui é a mesma coisa que o polinômio h aplicado nas classes das coordenadas. Opa, que é ym mais i de w. Ym mais i de w. Tá certo? E aí, só que aqui dentro eu tenho os y1, as funções coordenadas, até ym. Tá bom? Então, h de y1 até ym é o zero de kw. Então, para que a gente está usando isso tudo? Porque a gente vai obter essa igualdade aqui, ó. Por causa disso, então, o zero do k de v, como psi é um homomorfismo de k-álgebras, isso é a imagem do zero de kw, tá? Que por sua vez é a imagem do psi por psi de h de y1 até ym. Agora, o fato de psi ser um homomorfismo de k-álgebras, quando eu aplico isso numa expressão polinomial, é a mesma coisa que eu aplicar o polinômio h nas imagens de cada uma dessas entradas por psi. Tá? Então, psi de y1 até psi de ym. Certo? A gente tem isso então. Agora, isso daqui é h. Lembra aqui de como nós definimos os f's originais aqui? Cada psi yj é fj. Então, isso aqui é h de f1 até fm. Tá bom? Então, h de f1 até fm é a função nula. É isso que a gente conseguiu provar, então. Quando eu pego o h e aplico nessas funções aqui, que são as imagens das coordenadas por psi, esse polinômio h que eu peguei aqui aplicado nessas funções
é a função nula, tá? E por que que isso é útil? Nós vamos ver agora. O que vai acontecer então? Como P pertence a V, lembra que eu quero mostrar que H de fitil de P é zero, tá? Então, o que é isso? Então, H de fitil de P, que é o que eu quero mostrar que é zero, tá? Só pra gente não perder de vista esse objetivo. Isso aqui é o quê? Vamos lá. O H, só para não esquecer, quem é fitil de P? F1 de P até Fm de P. Então, é H de F1 de P até Fm de P. Que, por sua vez, pela definição que nós demos, é a mesma coisa. Lembra que as funções f minúsculo foram definidas a partir desses polinômios. Então, isso aqui é a mesma coisa que H de F1 de P até Fm de P. Tá? Agora, como, de novo, a gente vai usar o mesmo resultado. Como eu tenho polinômios aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa que o H aplicado nas funções F1 até Fm e depois aplicar isso em P. Só que nós acabamos de ver que essa função que eu estou aplicando em P aqui agora é a função nula. É a função nula definida em V. Em V. Que é o termo neutro da adição do anel de coordenadas K de V. Então, se eu aplicar isso em P, isso dá zero, que era o que a gente queria. Tá? Então, só recapitulando, pegamos um H qualquer em de W e mostramos que o H desse ponto, fitil de P, é zero. Isso mostra que o fitil de P pertence ao conjunto algébrico associado ao ideal associado a W, que por sua vez é igual a W, isso que a gente já sabe. Então, essa afirmação está provada. Fitil de V está contido em W. Pegamos um P em V qualquer e mostramos que fitil de P pertence a W. Tá? Então, agora, defina. Então, agora a função está bem definida. Defina φ, agora sem o tio, que sai de V e vai para W, dado por quê? P fitil de P. Agora ela está bem definida, porque a gente já mostrou que fitil de P pertence a W para todo P. Obviamente ela é um morfismo polinomial, tá? Isso aqui é F1 de P. A lei de formação é a mesma, só é uma restrição isso daqui, tá? Então, que é um morfismo polinomial. O que falta a gente mostrar agora é isso daqui, ó, que a função original psi, o homomorfismo original psi, é igual ao morfismo induzido por φ, tá? A boa notícia é que essas funções são definidas em K de W, tá? Então a gente tem aqui psi e o induzido de φ saindo de K de W em K de V. O K de W é uma K-álgebra finitamente gerada, e os geradores são as classes das indeterminadas, são aqueles y1 e ym minúsculos que eu tomei. É um resultado clássico lá em álgebra que, para dois homomorfismos de K-álgebra serem iguais, basta que eles sejam iguais num conjunto de geradores como K-álgebra, tá bom? Então, se a gente mostrar que esses dois caras coincidem nesses geradores dessa K-álgebra, as duas funções vão ser iguais em toda a K-álgebra, tá bom? Isso é um resultado clássico, tá? Vocês podem pensar aí como um exercício, tá? Não é difícil provar esse exercício, tá? Se você tem dois homomorfismos de K-álgebras definidos no domínio que é uma K-álgebra finitamente gerada, então você tem um número finito de geradores, como K-álgebra, tem que lembrar disso. Então, se esses dois homomorfismos se coincidem nesses geradores, então eles coincidem em todo o domínio, então os homomorfismos são iguais. Tá? É mais ou menos algo parecido como se você tem duas transformações lineares que se coincidem numa base, então é tudo igual. Tá? É algo parecido. Não é a mesma coisa, mas a filosofia é a mesma. Tá? Então, basta mostrarmos que psi de YJ é igual ao induzido no YJ para todo J de 1 até M. Tá bom? E vocês vão ver que isso não é difícil, justamente por causa da definição que nós demos. Ó. De fato,
para todo P em V, de fato, vários para todos aqui. Então, para todos J de 1 até M e para todo P em V, porque agora, por que eu preciso pegar P em V? Porque essa igualdade que eu quero aqui, ó, é uma igualdade em KV, no anel de coordenadas de V. Então, eu tenho que comparar essas duas funções em pontos de V. Tá? Então, para todo P em V, a gente tem o seguinte. Quem é psi de YJ no ponto P? Bom, psi YJ no ponto P, psi de YJ, olha como nós chamamos isso. Nós chamamos isso de FJ. Tá? Então, isso é FJ de P. Agora, esse FJ, que é uma função polinomial em V, ele é proveniente de um polinômio que nós chamamos de FJ maiúsculo. Tá? Então, FJ grande de P. Então, isso é igual ao FJ grande de P. Agora, observe bem que FJ grande de P é justamente a jésima coordenada de φ de P. Tá? Então, isso aqui é justamente a jésima coordenada, lembra que o YJ é a jésima função coordenada, de φ de P, φ de P, que é a mesma coisa que a jésima coordenada. O φ de P é justamente φ de P, tá? Então, φ de P é φ de P. Então, eu tenho YJ composto com φ em P. Agora, isso daqui é justamente o induzido por φ em YJ aplicado em P. Pegamos um ponto P qualquer em V e mostramos que as suas imagens são iguais. Portanto, essa igualdade aqui está estabelecida. Portanto, essa igualdade aqui está estabelecida e nós provamos esse teorema. Tá? Então, essa bijeção, essa função aqui é uma bijeção. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. E aí, até a próxima aula. Tá bom? Boa noite e bom dia e boa tarde para todo mundo. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.